Olá aos amigos, aos irmãos, peço a benção de todos. Eu sou Fábio Ragazon, pai de santo sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida, localizado em Cachoeirinha, na parada 59, no Rio Grande do Sul. Venho trazer seguimento à série Teologia Básica de Umbanda. Esse é o 5º vídeo da série, lembrando que isso não é um curso, isso é uma série de vídeos que eu venho fazendo, falando sobre o básico somente da Umbanda, passando adiante, o que eu aprendi. Então, vamos deixar bem claro que não é um curso, é apenas uma série, falando um pouco, o básico sobre Umbanda, a teologia da Umbanda e as religiões que nós cultuamos e trazemos para dentro da Umbanda. Então vamos seguir no vídeo de hoje, falando ainda um pouco sobre a Umbanda, sobre a história da Umbanda. Esse é o canal Umbanda RS, onde falamos sobre o Batuque, sobre nação, sobre Umbanda, sobre Quimbanda. Então, seja bem-vindo ao canal. Antes de começar a falar sobre a Umbanda, eu queria agradecer a irmã Julis, que participou comigo dos outros 3 vídeos, agradecer muito a essa irmã. Eu brinco, eu falo, ela não é da Umbanda, ela é Umbanda, ela nasceu Umbanda também, Ela tem um amor tão grande pela Umbanda e pensa assim como eu penso e como muitos outros, Nós somos Umbanda, nós vivemos Umbanda. Então eu queria muito agradecer a ela de coração, minha mana. Um beijo para ti, muito axé para ti. Agradecer a todos que olharam, que vêm olhando o canal, que se inscreveram no canal. Até peço que se inscrevam no canal. Clica ali no sininho para receber notificações de vídeos novos. Ajude a gente a passar adiante um pouco do que é a Umbanda para nós, do que é esses entendimentos, Então peço que se inscrevam no canal também. E hoje o assunto é seguindo a linha de raciocínio de como a Umbanda foi criada, onde e como a Umbanda foi criada, Nos vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre isso, mas contamos e conversamos como a Umbanda foi criada para nós, Como nós descobrimos a Umbanda. Então hoje eu vou seguir um pouquinho falando da história da Umbanda, de como ela foi criada, de como se iniciou a Umbanda. E sem alongar muito assim, o vídeo, eu só gostaria de lembrar, de frisar que a Umbanda ela é uma religião monoteísta, uma religião aberta, que dentro dela a gente cultua diversas tradições, doutrinas de outras religiões, mas a Umbanda ela é uma religião aberta que cultua várias formas, vários preceitos de outras religiões, que a Umbanda ela tem orixás que não são deuses, porque algumas pessoas ainda falam que Umbanda cultua deuses, e não é. Umbanda é monoteísta, acredita que há um Deus, Criador, Pai de tudo, Criador de tudo, de todos, Pai de todos nós. E essa é a religião de Umbanda, monoteísta. Também lembrando que Umbanda ela foi criada por um brasileiro, A Umbanda ela é uma religião brasileira por excelência, Não podemos falar assim, a Umbanda ela é afro-brasileira, não, a Umbanda ela é brasileira. Por isso que eu volto a dizer, cultuamos rituais, preceitos, tradições de outras religiões, do catolicismo, do cristianismo, do espiritismo, do africanismo, mas a Umbanda ela é brasileira, criada por um brasileiro. Então vamos lá, Umbanda, religião de Umbanda, ela foi criada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, ou pelo Caboclo das 7 Cruzilhadas, Alguns dizem que foi por Zélio, outros dizem que foi pelo Caboclo. Caboclo das 7 Cruzilhadas, ele mesmo se denominou assim, E Caboclo das 7 Cruzilhadas era o espírito
do guia de Zélio Fernandino de Moraes. Ou seja, a união do espírito com a matéria, se unindo em um só e criando, assim, a Umbanda. Então, se a gente diz que foi criada por Zélio, foi criada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, os dois são os mesmos, né? Uma união, fazendo um só, e assim criaram a Umbanda. Podemos dizer que a Umbanda ela foi criada dentro de um centro espírita, né? Foi ali que veio a se manifestar e a se apresentar o espírito do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Assim também como espíritos de pretos velhos, espíritos naquela época e perante a sessão denominados de atrasados, né? Então foi durante essa sessão que veio a vir a se manifestar o Caboclo das Sete Encruzilhadas no corpo, no médium Zélio Fernandino de Moraes. E ali podemos dizer então que a Umbanda foi criada. Dentro de um centro espírita, a religião brasileira foi criada. A partir daí, a primeira tenda espírita foi criada, né? O primeiro templo, o primeiro terreiro, a primeira casa, o primeiro ilê, ou como quiserem chamar, né? O primeiro terreiro de Umbanda foi criado e ele existe até hoje. Essa tenda ela fica localizada no Rio de Janeiro. É a tenda Nossa Senhora da Piedade. Foi o primeiro terreiro, o primeiro templo criado para a Umbanda, né? E ele existe até hoje lá. Então, seguindo, né, a partir desse momento que foi criado o primeiro templo da Umbanda, né, Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, eles começaram a trabalhar para a criação de mais 7 templos, mais 7 tendas de Umbanda, né, assim por diante. Então, com muito trabalho para que a Umbanda fosse, vamos dizer assim, enraizada e florescesse, foram criados os 7 templos, as 7 tendas de Umbanda. Passado 10 anos, em 1918, foi quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas, vamos dizer assim, anunciava a segunda parte, né, da sua caminhada na Umbanda, e foi quando ele inaugurou, né, esses 7 templos, foram indo gradualmente, né. A primeira tenda criada foi a tenda espírita Nossa Senhora da Guia. A segunda tenda foi Nossa Senhora da Conceição. Terceira tenda, ou templo, né, mas chamado de tenda, foi a tenda Santa Bárbara. A quarta foi tenda espírita São Pedro. A quinta tenda foi a tenda espírita de Oxalá. A sexta tenda foi tenda espírita São Jorge. E para finalizar, a sétima tenda foi a tenda espírita São Jerônimo, né, onde se reverenciava Xangô. Então a gente pode chegar numa conclusão assim, básica, rápida, que nessa época, já naquele tempo, ele já tinha o sincretismo dos orixás com o santo católico e tudo mais ali, onde ele chamava uma tenda de Nossa Senhora, de Santa Bárbara, outra de Oxalá, São Jerônimo, Xangô, né? Então já existia todo esse juntó ali, e o sincretismo ali já tinha já. E por que eu me refiro assim ao sincretismo? Porque dentro da Umbanda, é louco falar isso, mas dentro da Umbanda a gente pode acender uma vela para São Jorge, bater cabeça para Ogum, rezar ou orar para um santo. Tudo isso, esse secretismo, essa junção, a Umbanda nos permite isso. Ao mesmo tempo que eu bato cabeça para Ogum, eu acendo uma vela para São Jorge, mas eu estou rezando para um santo, ou orando. Então a Umbanda ela nos dá isso, ela nos dá essa liberdade de poder cultuar o sagrado da melhor forma que a gente achar, né? Então isso, desde o início da Umbanda, já vem sendo, né, citado e cultuado desse jeito. A Umbanda ela veio para acabar com preconceito, com dogmas, com tudo isso, né? Eu não posso e nem tenho que falar de outras religiões, né? Mas na Umbanda
ela não tem dogma, ela não tem esse preconceito. Então, se eu quiser ir bater cabeça, como eu disse, para um orixá, acender uma vela para um santo, mas eu vou orar para um guia, tanto faz. É o que o teu coração te faz sentir, é como tu vai rezar, como tu vai orar, como tu vai agradecer naquele momento. Isso desde o começo da Umbanda, ela já nos ensina e nos mostra isso. Então, seguindo assim a linha da Umbanda, né, pra gente não se perder, porque senão eu acabo falando de novo sobre Umbanda, sobre como ela é maravilhosa. Não, vamos seguir então essa linha, né. O tempo se passou, né, e várias Umbandas foram criadas, né, a partir dessa missão do Caboclo das Sete Encruzilhadas e de Zélio. Foram criados 7 templos, 7 tendas, e a partir daí, vamos dizer assim, foi florescendo, foi se criando e criando mais, foi enraizando e foi indo, né? Criando vertentes, criando linhas de Umbanda. Hoje nós temos muitas linhas, vertentes, né, de Umbanda, só que, por mais que seja diferente, por mais que tenha passado o tempo, hoje temos muitas linhas de Umbanda, mas todas seguem um preceito básico, né? Alguns preceitos, alguns rituais básicos da Umbanda, para assim poder se chamar de Umbanda, né? A gente sabe que em outras religiões, como vou citar um exemplo aqui, a Igreja Evangélica, ela tem Igreja Universal, do Reino de Deus, né? Pentecostal, Batista, Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas pregam um princípio, né? Mas cada uma age de um jeito diferente. A mesma coisa na Igreja Católica, né? E não é diferente na Umbanda, né? Umbanda, ela é uma, então vamos pensar que a Umbanda é uma religião, só que ela tem várias maneiras de ser cultuada e de ser levada. Então assim é a Umbanda também. A Umbanda, ela é única, mas tem várias vertentes, vamos dizer assim, ou linhas, ou como as pessoas chamam, existem tantas maneiras de chamarem, né? Mas, então, só que tem alguns preceitos básicos, eu vou citar alguns, porque a gente pode dizer assim, isso é Umbanda, né? Pra gente poder dizer isso é Umbanda, até desculpa o jeito de falar, né? Mas é que se não foge, né? Então, dentro da Umbanda, alguns preceitos básicos, independente da linha de como se cultua, né? Banho de ervas é uma coisa básica que tem, né? Que a gente tem dentro da Umbanda. Isso se leva em todas as vertentes e linhas, banho de ervas, né? Bater cabeça é uma coisa que é indiferente se bate para um lado, para o outro, se vira, se não se vira, se bate diferente de costa. O bater cabeça é um preceito básico de dentro da Umbanda também, que se segue na Umbanda. As giras, né, como são chamados os cultos, as sessões básicas da Umbanda. Dentro disso nós temos os passes, né, descarrego. Todas Umbanda, independente de qual for a sua linha, tem esses preceitos. O ponto riscado, né? Eu posso dizer assim, para ser mais entendido melhor, o ponto riscado é como se fosse uma assinatura, né, do guia, da entidade. Então, é um preceito básico que é levado independente de qual for a doutrina, a linha ou a ramificação de Umbanda. Todas elas também têm pontos cantados ou rezas, são preceitos de dentro também, que é seguido dentro de todas as linhas de Umbanda. As oferendas feitas aos caboclos, aos exus, às crianças, aos orixás, todas elas seguem também esse preceito. Além de que a Umbanda, ela também faz rituais como casamento, batizado, rituais fúnebres, todos esses tipos de rituais a Umbanda faz também. Então esses preceitos a gente pode dizer que são básicos da Umbanda, porque eles são seguidos em
dentro da Umbanda em geral, independente da linha, da doutrina ou da tradição, eles são básicos e são seguidos em todas as linhas da Umbanda. E além de tudo, a gente não pode esquecer o preceito, o fundamento, a tradição, ou como quiser chamar, do princípio da Umbanda mesmo, o principal da Umbanda, que é a prática da caridade e do bem, né? É fazer o bem. Umbanda só trabalha para o bem. E isso é o principal de tudo e todas as linhas de Umbanda seguem. Bom, pessoal, vamos encerrando esse vídeo, né? Porque senão ele vai ficar muito longo, né? A gente falou aqui um pouquinho da continuação da história da Umbanda, alguns rituais e preceitos básicos que são seguidos em todas as linhas de Umbanda para que seja chamada de Umbanda. Esse é o 5º vídeo da série. O 6º vídeo, o próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre linhas, sobre as linhas, essas linhas, os nomes dado a essas linhas, ramificações, sobre elementos, sobre espaço físico dentro da Umbanda. E também vamos estar falando um pouco sobre organização hierárquica, vamos dizer assim, né? Hierarquia dentro da Umbanda. Então, peço a vocês de novo, né, que se inscrevam no canal e agradeço de coração a todos os irmãos que perderam uns minutinhos vendo os nossos vídeos, né? Espero que tenha conseguido seguir nessa linha. Agora vamos fazer esse 6º vídeo falando e continuando essa caminhada da Umbanda para que a gente não se perca nessa série de teologia básica da Umbanda, falando sobre os princípios básicos da Umbanda. Agradeço a todos novamente, um bom axé a todos, um grande abraço a todos e Saravá Umbanda!